Beleza, galera? Vamos lá, estamos de volta aí com o nosso tema prisão, né? Já estudamos aí na última aula a nossa prisão preventiva e agora vamos estudar a terceira e última prisão cautelar que nós temos, né? Prisão processual, provisória, né? Todos esses nomes são sinônimos, já vimos isso em aulas anteriores, que é a nossa prisão temporária. Primeira coisa que nós estudamos da prisão temporária, bem tranquilo, é a disposição legal. Ou seja, a prisão temporária, diferente da prisão em flagrante, diferente da prisão preventiva, ela não está prevista no Código de Processo Penal. Ela tem uma lei própria, né, que é a nossa Lei 7960 de 89. Gente, essa lei é desse tamanho, é diminuta, lei, é pequenininha. Então é uma lei para você chegar na tua prova aí, ó, voando, tá? Várias leituras da lei você já consegue classificar aí, tá joia? Mas a leitura da lei seca, isso quem vai fazer é você. Eu vou te mostrar pontos dentro dessa lei, né, da 7960, como que funciona essa prisão temporária, que você lendo a lei seca, às vezes você não conseguiria visualizar. Primeira coisa que a gente verifica são os requisitos para poder decretar a prisão temporária, né? Como nós vimos lá no 312 da prisão preventiva, que tinha os seus requisitos, aqui na prisão temporária também tem os seus requisitos, tá joia? E o que seriam esses requisitos? Os requisitos aqui, né, primeira coisa, a previsão deles está no artigo 1º. O artigo 1º ele tem o inciso 1º, tá joia? Tem o inciso 1º, o inciso 2º e o nosso inciso 3º. Então nós temos 3 requisitos lá, tá joia? A gente vai falar de cada um deles, relaxa. Então, onde é que constam os requisitos para decretar a prisão temporária de alguém? No artigo 1º, inciso 1º, 2º e 3º. Tá joia? Aqui agora que vem a jogada top de linha para você desenrolar na tua prova. Então, quando que é possível isso? Gente, bem tranquilo, ó. Aqui, ó, o inciso 3º, lá, né, da prisão temporária aqui, ó, ele traz para nós um rol de crimes, tá? Então, ele traz um rol de crimes no inciso 3º. Vamos arrumar as coisas primeiro. O inciso 1º aqui, ó, o inciso 1º, ele diz que é o seguinte, qual que é o requisito? Assegurar a investigação do inquérito policial. Então, eu vou prender o cara temporariamente para assegurar a investigação do inquérito policial. E eu tenho o inciso 2º. O inciso 2º ele diz que eu também posso prender preventivamente. Agora, quando que eu posso preventivamente? Dúvidas sobre a identidade civil da pessoa, estou com dúvida sobre a identidade civil dela, ou a segunda hipótese, sem residência fixa. Beleza? Então vamos lá, vamos de novo agora aqui, já que estamos começando a abrir o nosso leque. Requisitos para decretação da prisão preventiva. Está lá no artigo 1º, nos seus 3 incisos. O inciso 1º diz lá que é requisito para decretar a prisão temporária. Qual é o primeiro requisito lá? Assegurar a investigação do inquérito policial. Inciso 2º, o segundo requisito, para sanar dúvida, né? Tirar a dúvida aí sobre a identidade civil de alguém, ou também essa pessoa, um ou outro, né? Ou não tem residência fixa. E o inciso 3º ele traz um rol de crimes. Beleza? Então, já na hora que você abrir a lei, você vai ver exatamente isso que eu estou te falando. Então, agora vamos entender como funciona esses requisitos. Esse requisito, que é o rol de crimes, tá? Ele traz um rolzinho de crimes. Tem latrocínio, estupro, roubo, extorsão, mediante sequestro, tem vários crimes lá, tudo bem? Então, ele traz um rol de crimes lá. Esse rol de crimes é um requisito indispensável. Sempre deve existir. E o que significa isso? Eu só posso decretar prisão temporária de alguém se o crime cometido por ela estiver previsto no artigo 1º, inciso 3º. Professor, e se o crime que foi praticado não tiver aqui nesse rol? Não posso decretar prisão temporária. Exemplo, furto. Furto não está nesse rol. Então ninguém pode ser preso temporariamente por furto. Beleza? Mas roubo pode? Roubo pode. Por quê? Porque o roubo está aqui nesse rol. Beleza? Então a primeira informação é essa. Esse requisito aqui do rol de crimes, ele sempre tem que existir. Sempre ele tem que existir. Tá joia? Por quê? Porque só pode ser decretada a prisão temporária se o crime cometido estiver previsto nesse rol.
Beleza? Mas veja que, como eu disse, que esse requisito do inciso terceiro, que é o rol de crimes, sempre tem que estar, ele não precisa estar esses dois ao mesmo tempo. Né? Não precisa ter os dois ao mesmo tempo. Logo, eu não preciso ter os três ao mesmo tempo. Basta que eu tenha dois. Mas dentre esses dois, obrigatoriamente, sempre tem que ter o rol de crimes. Então, como é que vai funcionar para decretar a prisão preventiva, o requisito para poder decretar a prisão preventiva? Não, desculpa. A prisão temporária aqui. Como é que vai funcionar isso? Sempre eu vou ter que ter o rol de crimes, mais assegurar a investigação do inquérito policial. Ou rol de crimes, mais sanar a dúvida sobre identidade civil ou se não tem residência fixa. Então, ou seja, para decretar a prisão temporária, eu preciso basicamente de dois requisitos. Desses dois requisitos, sempre eu tenho que ter o rol de crimes. E esse rol de crimes vai somar com o segundo requisito, que pode ser o inciso primeiro, assegurar a investigação do inquérito, ou rol de crimes mais o quê? Sanar a dúvida sobre a identidade civil de alguém ou que ele não tenha residência fixa. Beleza? Então, dos três requisitos, eu não preciso dos três ao mesmo tempo, eu preciso de dois. Dentro desses dois, sempre tem que ter o rol de crimes. Beleza? Tranquilo? Pronto, então basicamente é isso. E aí vem as hipóteses de cabimento. A primeira está aqui, ó, né? O artigo 1º, inciso 3º, que é o nosso rol de crimes. Então só é possível até para a prisão temporária se eu tiver no rol de crimes, beleza? Que está lá. E o segundo, também é possível a prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados. Aqui, ó, nossos crimes hediondos e equiparados está previsto na Lei 8.072 de 1990, né? O artigo 1º lá traz o rol, quais são os crimes hediondos. Quando vocês fizerem uma leitura dos crimes hediondos aqui, que é cabível a prisão temporária, você vai ver que tem crime que é hediondo, que também está aqui. Por exemplo, o latrocínio. O latrocínio está no rol de crimes e é crime hediondo. Então alguns vão chocar, outros não. O roubo simples está aqui, mas não é hediondo. Tudo bem? Então é possível, tantos os crimes, é possível decretar a prisão temporária, tanto nos crimes do rol, artigo 1º, inciso 3º da lei da prisão temporária, quanto nos crimes hediondos e equiparados. Fechou? Tranquilo? Simplesinho aí, bem fácil de você visualizar. Vamos tocar o barco da nossa prisão temporária. Como eu disse, ela é pequenininha. Já dá para a gente safar pane com ela aqui sem maiores problemas. Prazo da prisão temporária. Aqui eu já pego esse adendo do prazo da prisão temporária e já brinco com você também sobre o prazo da prisão preventiva. Gente, já pega logo isso aí. Prisão preventiva não tem prazo. Prisão preventiva não tem prazo. Tá joia? Prisão preventiva, ela vai permanecer, a pessoa vai permanecer presa preventivamente, tá certo? Enquanto perdurar os requisitos. Então pode ser 1 mês, pode ser 2 anos, como ficou o goleiro Bruno, do Flamengo, né? Quando matou lá, né? Estava envolvido naquele crime acho que é Samúdio, não sei o que, Samúdio lá. Beleza? Então, preventivamente, né, a prisão preventiva não tem prazo, diferente da nossa temporária. Aqui tem prazo. Regra, pode ficar preso 5 dias, podendo prorrogar por mais 5 dias em caso de extrema necessidade, tá? Sendo devidamente fundamentado. Então, a regra da prisão preventiva é 5 mais 5, beleza? Mas se for crime hediondo ou equiparado lá da nossa lei 8.072 de 90, o prazo é diferente. O prazo já é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias em caso de extrema necessidade. Beleza? Vou te dar um exemplo de novo do goleiro Bruno, lá que era do Flamengo. Fica fácil de você visualizar, porque lá aconteceu exatamente as duas situações. Ele estava sendo acusado por um homicídio qualificado, né? Então, o homicídio qualificado é crime hediondo. Era crime hediondo. Foi decretado inicialmente para ele a prisão temporária. Ele ficou preso 30 dias, lá no início, prorrogou por mais 30 dias. Só que quando prorrogou por mais 30 dias, aí acabou, não tem que ficar prorrogando. Aí o que o juiz fez? Pegou a prisão temporária e converteu em prisão preventiva. E aí ele permaneceu preso até o julgamento dele, que durou acho que uns 2 anos e pouco aí. Tá joia? Então veja aqui, se eu estou falando de prisão temporária, eu tenho prazo da regra geral 5 mais 5. Se for hediondo ou equiparado, 30 mais 30. Tá joia? Então bastante cuidado, bem sossegado aí, para que você não se perca. E aí eu fiz aqui uma observaçãozinha, né? Que esse prazo é um limite, né? Significando que o juiz pode decretar a prisão por um período menor. Às vezes ele fala que 30, não, fala 15. É possível, tá? Esse aqui é um prazo máximo que a lei traz para nós aí. Tá joia? Decorreu o prazo, acabou o prazo,
tem que ser colocado em liberdade. Tá joia? Tem que ser colocado em liberdade. Show de bola? Simplesinha nossa prisão temporária aí, bem fácil de você visualizar. Agora, aqui é só mais ou menos aí para você visualizar algumas prisões, e aí a primeira coisa que você tem que observar, prisão domiciliar, né? Nós temos lá no 318. A prisão domiciliar, primeira coisa, não é uma prisão cautelar, já caiu isso em prova. As prisões cautelares, provisórias que nós temos são 3, né? Se você voltar ao anterior, você vai ver lá no começo das prisões, eu falei sobre isso. É flagrante delito, prisão em flagrante, é isso? Prisão preventiva e prisão temporária, essas são as prisões cautelares. Professor, o que é a prisão domiciliar então? Ela é uma mera substituta, beleza? Da prisão preventiva, que essa sim é medida cautelar, tá joia? E a prisão domiciliar, gente, é bem simples. Primeiro, a prisão domiciliar fica presa no domicílio. E quando que a pessoa vai ficar presa no domicílio? Quando cumprir encaixar em algumas das hipóteses aqui. Tá joia? A gente vai falar sobre elas rapidinho com você. Mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda que prisão domiciliar não é uma prisão, uma outra espécie de prisão cautelar, ela só é meramente o quê? Uma substituta da prisão preventiva. E agora pega a pegadinha da prova aí, ó. Segura essa pegadinha aí. Ela substitui a prisão preventiva, não a prisão temporária. Né? E na prova já trocaram isso aí. Que a prisão domiciliar era substitutiva da prisão temporária. Temporária não. Somente da prisão preventiva. Tudo bem? Gente, por que isso aqui? Mas tudo não é prisão? Porque o que acontece? O legislador, ele colocou para substituir a prisão preventiva. E quando nós falamos de prisão, gente, cerceamento de liberdade, tá joia? Tem que ser, o dispositivo legal tem que ser taxativo, fechadinho. Eu não posso estender ele, né, para ser principalmente de forma prejudicial, para quê? Para cercear a liberdade do cara. Então, se o legislador falou preventivo, eu não posso estender, fazer uma interpretação extensiva, né, prejudicial para temporária, beleza? Então, cuidado com isso aí. Então, substitui preventiva, temporária não. E quando que eu vou poder decretar a prisão, né? O juiz vai poder decretar a prisão domiciliar aí de alguém? Se ele tiver encaixado em algumas das hipóteses. Gente, as hipóteses aqui, vamos direcionar a porra para o concurso, né? A bagaça para o concurso, vamos ficar viajando na maionese. Isso aqui é tudo questão objetiva. Ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva, por isso que eu falei para vocês aqui o trocadilho, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando a gente for maior de 80 anos, tá? Maior de 80 anos, aí ele já vai poder ter direito à prisão domiciliar. Cuidado, tá? Principalmente a gente vai fazer o DEPEN agora. No DEPEN lá também é possível, só que lá fala maior de 70 anos, tá joia? Então cuidado. A nossa prisão domiciliar aqui, veja que são diferentes as prisões domiciliares. Quando você está lá na LEP, na 7.210/84, lá é uma fase de execução da pena, já transitou em julgado. É aquela espécie de prisão-pena, prisão penal. Então lá é outra coisa, lá fala assim, maior de 70. Lá na execução penal. Aqui nós estamos falando de prisão preventiva, prisão cautelar. Só que aqui para ter a domiciliar então, acima de 80. O agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, também é possível ele, né, acometido de uma doença muito grave, muito debilitado, ele não vai ficar dentro de um presídio preso preventivamente, ele vai ficar na residência dele. Imprescindível os cuidados especiais de pessoa menor, né, de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, às vezes, você é imprescindível os cuidados daquela pessoa que ela é menor de 6 anos, uma criança, né, ou pessoa que tenha deficiência. E aqui já não fala da idade, fala com deficiência. Mas veja que tem que ser o quê? Imprescindível, indispensável aos cuidados. Gestante também é possível a preventiva ser convertida por domiciliar. Aqui assim, nós temos só que responder na prova para a gente acertar, ok? Mas pô, isso aqui é uma brincadeira do legislador, né? Hoje, se você pegar o presídio feminino, vou jogar por baixo, tá? 60% das detentas, seja na fase de execução, seja preventivamente, tráfico de drogas. Aí a mulher está grávida e ela vende a droga lá na casa dela, na boca lá, ué. Aí ela está grávida, gestante, vai para casa. Fica em casa trabalhando, continua trabalhando, entendeu? Mas enfim, a gente não tem que bater cabeça com isso. Se é gestante, o juiz poderá substituir a preventiva por domiciliar. Mulher com filho até 12 anos, mas veja que aqui é para mulher com até 12 anos de idade e incompletos. Então tem que estar com 11 para baixo aí, né?
Então, também é possível converter aí a preventiva em domiciliar. Inciso 6º, agora para o homem também, dá uma morosinha para o homem aí, ó. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade e incompleto. Então, o homem é o único, né? Sei lá, se a esposa, a mãe morreu, não tem parente, não tem ninguém. Pô, ele é o único que pode cuidar dessa criança até 2 anos, porque até 12 criança, né? Segundo o nosso ECA. Então, também vai ser possível substituir preventivo por prisão domiciliar. Tranquilo? E aí, para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Bem óbvio, né? Então, tem que provar, por exemplo, se eu sou maior de 80, eu tenho que comprovar lá que eu tenho mais de 80 anos. Beleza? É isso que está falando no parágrafo único. Então, veja que leitura do 318, você mata qualquer questão na hora da prova. Não tem teoria aqui. E aí, trouxe algumas novidades também aí no 318A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante, beleza? Nós vimos lá, né? A mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que, lembra que eu fiz a brincadeira? Brincadeira não, fiz uma crítica mesmo, né? Da gestante, mas será substituída desde que, olha lá, ó, não é também só porque é gestante, já vai, beleza? Mas olha lá, ó. Desde que não tenha cometido, desde que, olha só, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, a mulher é gestante e cometeu um crime de roubo, cometeu um crime de extorsão mediante sequestro. Show? Então, nesse caso, vai ficar preso lá no presídio, não vai substituir. Não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. Então, às vezes, o crime foi contra o próprio filho. Também, nesse caso, não vai ser possível, tá joia? E o 318B diz que a substituição de que tratam os artigos 318 e 318A, nós acabamos de ver, poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante. O que é concomitante? Ao mesmo tempo das medidas alternativas previstas no artigo 319. Nós vamos ver agora na próxima situação. 319 são as medidas cautelares, né? Diversas da prisão. O que é medida cautelar? É uma restrição que é diversa da prisão, que a gente vai falar sobre elas agora. Beleza? Então tá aí sobre a nossa prisão domiciliar. Só cuidado, ela não é uma outra prisão cautelar, uma outra modalidade. Ela simplesmente é uma substituta da prisão preventiva, não da prisão temporária. Cuidado com essa bagaça. E aqui são as medidas cautelares que ele acabou de citar ali, né? Diversa da prisão. Também da mesma forma que nós vimos, é bem fácil de você visualizar isso aqui, é a leitura simples disso aqui. Na prova, como que cai na prova? Copia e cola. Por quê? Porque isso aqui não tem teoria, né? Então são medidas cautelares diversas da prisão. O que significa isso? O juiz, antes de decretar a prisão de alguém, beleza? Ele verifica se é possível aplicar essas medidas diversas da prisão. Lembra que eu falei que na aula anterior que a Constituição Federal nossa é uma Constituição de garantias? A regra, liberdade, exceção à prisão. Então, às vezes, o que o juiz faz? O que o juiz vai fazer lá? Ele vai verificar antes de decretar a prisão de alguém, seja preventiva, temporária, enfim, se no caso concreto é possível, ao invés de eu prender alguém, eu aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, que são restrições à pessoa, mas são restrições que não é a privação da liberdade. Basicamente, comparecimento periódico em juízo, né? Às vezes o cara fala assim, ó, todo mês você tem que aparecer aqui em juízo para assinar, cada 2 meses. Então, proibição de acesso frequente a determinados lugares. Às vezes eu sou o cara que eu não posso estar num bar bebendo. Toda vez que eu vou no bar, o pau pega, arrebenta tudo. Só que não era caso de me prender, né? Me privar da liberdade. Então ele proíbe eu ter acesso a determinados lugares. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Pô, bem tranquilo. A Maria da Penha é bem claro isso aí, né? Quando a mulher pede lá medida protetiva, uma das medidas que o juiz decreta é o quê? Que o marido não pode se aproximar da mulher, sei lá, 200 metros. Né? Por menos de 200 metros ele não pode se aproximar. Proibição de ausentar-se da comarca. Então, quer dizer, eu quero viajar, eu não posso para outra comarca, a não ser que há uma autorização do juiz que decretou a medida. Beleza? Então, veja que eu fico com restrições, mas que são diversas a privação de liberdade, diversas da prisão. Recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga. Então, o que acontece? O juiz pode falar assim, ó, 8 horas da noite, você tem que estar na sua residência. Você vai trabalhar de dia, à noite em casa. Dia de folga, em casa, não é para você estar na rua. Tá joia? Suspensão do exercício de função, atividade de natureza econômica, financeira. Aí aqui já seja algum exercício funcional, né? Aí, funcionário público também vai ficar suspenso de exercer determinada função. É também uma medida cautelar.
Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Aqui é aquele cara que a gente trata que ele fala do artigo 26 aqui do Código Penal, quem tem anomalia psíquica, às vezes ele é inimputável, ele pratica a conduta dele sem ter, né, conhecimento nenhum do que ele estava fazendo, né, entendimento nenhum do que ele estava fazendo. Então, o que ele pode fazer? Manda internar o cara é meio pinel, manda internar. E aí pode ser fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento dos atos do processo. Arbitra uma fiança para o cara lá, para ele comparecer sempre nos atos do processo que ele for chamado. Tá joia? E por fim, a monitoração eletrônica, que é aquela que eu brinco que é o Wi-Fi, né? Bota a tornozeleira eletrônica lá e fica piscando, né? Fica igual os moldes, né? Fica piscando aquele trem lá. Então a monitoração eletrônica também é uma forma de restringir aí, as situações, né, da pessoa, da liberdade da pessoa, mas não com privação da liberdade propriamente dita. Beleza? Tranquilo? Fechou. Próxima aula a gente dá sequência em outros temas aí, né? Vamos seguindo, vamos estudando, não para com não, pau na muleira e deixa de moagem e ficar enrolando para estudar. Beleza? Tá aí. Tamo junto. Até a próxima aí. Um abraço.